Eu acho que ele saiu dos Estados Unidos, eu só sei que ele deu a volta por baixo pra chegar na Austrália. Sei. Deu uma volta passando pelo Polo Sul e chegando na Austrália, por baixo. E se pegar o mapa... Uai, menino, você tá lendo as coisas que eu não... Ele pega... Graça e paz, povo de Deus. Mais um encontro marcado. Nós estamos aqui no 6º episódio do Maná Cast. Esse episódio, ele é especial. Mais um episódio especial. Aqui os entrevistados de hoje, daqui a pouco vocês vão conhecer. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal caso ainda você não esteja inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe. E é uma bênção. Tem sido bênção esses episódios. Esse é o 6º episódio já do ManaCast. Estou aqui mais uma vez, Diácono Paulo Henrique, conduzindo essa entrevista e tendo essa responsabilidade perante o Senhor de entrevistar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. E aqui peço sempre a proteção, a cobertura de Deus, do Espírito Santo, que eu vou precisar muito hoje do Espírito Santo para poder conduzir da melhor forma possível e tentar extrair ao máximo a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para entregar através da vida destes dois aqui, dois guerreiros da fé. Eu posso dizer que são dois guerreiros da fé. E ele tem, eu não sei se ele vai concordar com isso, mas daqui a pouco ele vai falar, ele tem sido considerado, sim, por muitos, como um dos principais avivalistas brasileiros. Eu sei que ele é humilde, eu sei que ele tem, assim, cuidado com essa questão do ego, para não inflar ego, esse tipo de coisa, mas fatos são fatos. E a gente tá aqui para conversar sobre isso e sobre outras coisas com o pastor Hernani Santos, com o seu filho também, pastor Gianluca. Sejam muito bem-vindos ao ManaCast. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Pastor Jairo, pastora Keila, todos aí da Maná. Que alegria estar aqui nas Alagoas, né? Maceió, o estado bonito, né? Acho que é uma das praias mais bonitas do Brasil. Água verdinha. Levei o Jean para fazer um cardio comigo ontem hoje. Ele tá chateadão porque andou mais de hora comigo na beira da praia. Eu ainda tô tentando levar ele pra musculação também. Ah, tá. Pra descontar, né, Jean? Gente, é uma grande alegria poder estar aqui. Obrigado pelo Paulo, toda a equipe aqui. Amém, meu irmão. Convite, que possa ser um momento especial aí, né, paizão? É isso aí, filhão. É isso aí. Vai ser bênção, gente. Bênção. Mais uma vez, para mim, é uma honra estar aqui conduzindo essa entrevista, né? Principalmente, pastor Hernani, eu leio os seus livros, certo? Você leu todos? Qual você leu? Não, ainda não li todos. Eu li já o Corações Profundos, Revelações Profundas. Estou lendo atualmente Anjos e Demônios. Você tá em qual parte de Anjos e Demônios? Eu tô bem no início. Tá conseguindo dormir, outro? Não, olha, ele tá na parte da física. Tô na parte da física. Aí eu já... Então é talento já. Eu disse, não... Eu já estava assistindo documentário de Einstein, né? Einstein, Isaac Newton. Bacana. Que tá o homem aí é um... Está na relatividade ainda. Isso, da parte dos multiversos, então... Você gosta disso? Pastor, eu digo que eu comecei a gostar agora. Enquanto top. ainda não chegou no tutu de feijão ainda não. A hora que você chegar no barreado, tutu... aí... Meu irmão, quem me emprestou esse livro foi o diácono Eliabe. É porque esse é um livro... Por favor. Esse é um livro universitário. Sim. Até a capa do livro foi feita para competir com o livro do Dan Brown. Dan Brown. Que Sim. mexeu com a mente de muita gente. O livro de Dan Brown é o Código da Vinci. Mona Lisa, né? Aquele mistério todo em cima da Mona Lisa. Então a capa até, se você puxar na internet, vai parecer o livro de Dan Brown. Foi de propósito. Sim. Então ele foi feito para atingir o ramo universitário. Então é um livro com 170 livros de bibliografia,
Uau. É um livro que você, como você leu aqui, você viu que ele está citando todas as fontes e os ramos da ciência. Sim. Você pegou ali a questão do multiverso Sim, e sim. tal. Então depois aí a gente entra nas partes teológicas. A ideia justamente é essa mesmo. Você está no caminho certo. Amém. E assim, muito linda, né, gente? Essa capa desse livro aqui, muito Isso é um serafim. muito Essa capa linda. ela foi desenhada. Ele escondendo os olhos, né, pastor? São 6 asas. Tá vendo aqui, tá dando pra focar. Ela foi desenhada. O nosso capista, o Pedro, ele desenhou a capa. É um desenho. É um desenho, então super Não é especial. foto nem Pra nada. você que não é de exatas, esse livro também é pra você, tá bom? Ele é um livro que começa com exatas. Mas Sim, depois é sim. história pura. Ele é um livro que demonstra que o senhor realmente sabe passear pelas áreas do conhecimento. Não, foi 1 ano e meio estudando física, né, Meu Gi? Deus do céu. Pra você ter uma noção, depois desse livro aí, ele teve que ir pro hospital. Foi. Porque Tomar ele- soro na veia. Ele teve Uma estafa, um estresse Sei. absurdo. um estrago muito grande por conta do... É mais uma, né? Eu tenho uma por ano. Eu tenho um burnout por semana, um estafa por semana. Tanto que eu leio. Uau. Não, coração meu. Se eu tivesse algum problema com o coração, eu já não estava aqui. É que eu leio muito, eu estudo muito, é muita prova. As 2 faculdades que eu fiz foi uma outra estafa também. Sim. Fiz 450 em 2 faculdades ao mesmo tempo. 450. Provas. Uau. Em 2 faculdades ao mesmo tempo. Fui também para o hospital tomar soro. Mas passei. Acho que uma eu fui o primeiro, outra eu fui o segundo colocado. Dizem que boa parte do ser humano ele usa pelo menos 5% só do Sim, cérebro, né? sim. Eu costumo dizer que ele usa 10%. Eu devo usar 0,1. A massa cinzenta Não, trabalha aí, chegou viu? uma hora que eu Mas falo, você lembra o segredo lá? Nós pregamos na igreja. O segredo para aumentar a massa encefálica é a oração. Oração. Porque ativa lá o lóbulo. O lóbulo frontal, né? Isso vai no novo livro também, uma parte toda científica. Aham. O título do livro é Ardente Coração. Eu estou colocando toda uma parte científica de comprovação científica o que a oração causa. Se você ler o Corações Profundos, você vai ver que eu falo da parte espiritual. Sim, a sim, importância perfeito, da oração. perfeito. Agora eu vou trazer, vou misturar junto com a parte espiritual, a parte científica, o que a oração está comprovado cientificamente, Sim, sim. o que ela provoca na pessoa. Uma das coisas que a oração provoca na pessoa é que ela gera um resultado melhor que o sono na vida da pessoa. Ela diminui cortisol, então ela diminui estresse e aumenta a noradrenalina, que é o hormônio da felicidade Sim. e do descanso. Olha que coisa interessante. Se você orar 3 horas, equivale a dormir 6, 7, 8. Uau. O senhor pratica atividade física com regularidade? Olha, todo dia. Eles não me aguentam, não. Rapaz, eu tô começando a achar, se o senhor tiver errado, o senhor me corrija. Porque o senhor tem altura parecida com a de John Wesley. O peso. Exatamente. Eu quero saber, o senhor pegou a capa de John Wesley. Até o peso. John Wesley pesava. Até o microfone caiu aqui. Viu? John Wesley media 1,70 Isso. e pesava 69 quilos. Sim. Eu tô exatamente hoje com 1,70, 71 alguma coisa, né? 1,71 alguma coisa e pesa exatamente 69 quilos. Isso, E John Wesley fazia musculação, isso não é fazia exercício. coincidência. Não fiz de propósito, não. Que o senhor saiba, né? Só falta a peruca e o cavalo. Só falta a peruca e o cavalo. E assim, John Wesley, eu tava lendo uma biografia dele, naquele livro Os Heróis da Fé. Aí Demais. Tem umas 10 páginas só falando de Wesley, né? E Acho que é o que é mais falado, Léo Wesley. Né? É o mais falado. É o mais falado. E tem uma parte que o pai dele disse, quando ele foi estudar na escola pública, ele disse que toda madrugada ele tinha que se levantar para correr, para dar 3 voltas na escola, né?
É eu, meu amigo. Eu de madrugada Isso é eu produção levanto, oro e É mesmo. É produção de noradrenalina, dopamina, serotonina, dopamina, é isso aí. O senhor falou que aqui a gente tava em off ainda, levou o seu filhão pra correr aqui na praia. Exato. O pastor Um dia foi 1h40 e o quê? Foi 1h40. 1h40 1h40 andando em alta velocidade. Foi hoje isso, foi? Ontem. Hoje foi menos, hoje foi só 1 hora. O pastor Jean tá um pouco coradinho, viu? Acho que é o sol de Maceió. É o solzinho de Maceió, pai. O senhor volta pra... O senhor mora em Curitiba, é? Mas o Jean é de puxar ferro. O Jean é mais da hipertrofia, né? Eu já não. A gente é mais do cutting, né? Exato. Eu sou mais do aeróbico. Aeróbico. Minhas pernas é fininhas, assim. Sim. Cara, não tem problema em sair, andar e tal. O problema é que quando a gente tá em Eu casa... não tenho problema em sair, andar, eu tenho problema em andar. O problema é que quando a gente tá em casa é 7h30 da manhã, meu amigo. 7h30, 6h30. 7h, eu falei assim, meu... Não, pai, relaxa. Aí eu vou com a minha filha, aí anda, ela vai de patinete, vai feliz da vida. Olha, vou no parquinho, brinco. Então, assim, pastor também tem vida, né? Ó, a minha rotina em casa. Pastor não é super-herói, não, né? Não. Ele adoece, ele tem que correr também. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Entendi. Eu tenho uma médica do sono. Sim. Então hoje mesmo a minha médica me deu a rotina. Eu passei a rotina de maio para ela. Maio vai ter uma correria grande, viagem internacional. A minha rotina hoje, 2 horas a gente embarca e eu viajo a noite toda, 6 da manhã desembarca em São Paulo. Então o que ela fez? Ela falou, a hora que der 3 horas eu tenho que dormir, 4 horas. Então o pastor foi buscar a gente 7h15. A hora deu 3 horas, eu e o Jean apagamos. Porque como não vai dormir bem no voo, então ela falou, só precisa armazenar o sono. Sim, porque sono armazena e fica em déficit. Então o senhor armazena o sono da noite, porque essa noite o senhor não recupera, a não ser que o senhor durma agora à tarde e armazena o sono. Então a médica do sono, ela armazenou o meu sono, 4 horas, que dá 4 horas de voo quase. Sim, armazenei. Sim, então posso dormir no avião. Se eu dormir no avião, eu estoco o sono. Então aí a hora que eu chegar em Curitiba, em São Paulo, eu vou dormir de dia e aí eu não vai me atrapalhar o sono da noite porque eu tô com sono atrasado do voo. Então posso dormir lá, que eu tava com sono armazenado, que vou armazenar pro voo, e vou dormir de dia e não vai me atrapalhar o sono da noite, porque eu estoquei um sono ali e aí atrasou o sono também do avião. Entendo. Aí empata, fica elas por elas. Sim. Isso aí para mim foi uma descoberta na neurociência fantástica. Por isso que a gente costuma falar, meu sono tá atrasado. Os médicos falam, você tá com sono atrasado. Sim. Tá com 20 horas de sono atrasado. Você tem que ir repondo aos poucos até empatar. E é verdade. É verdade. Só quem aprende a fazer. O Cristiano Ronaldo tem um método do sono também, né? John Wesley, ele atribui a longevidade dele, que ele morreu aos 88 anos. Ele orava e voltava a dormir. Ele tinha as horas de sono dele, eram sagradas. Ele sempre participou das vigílias. Dormia em cima do cavalo. Mas ele dormia. Sim. Então esse negócio de ficar sem dormir, que nem um louco, não é bom não, viu, gente? Não é pecado dormir. Sim, é pecado dormir muito. Pecado e vadiagem. É pecado de vadiagem. É pecado dormir no horário, né? Essa é a verdade. É pecado de vadiagem. A vadiagem, ela já foi crime no Brasil, né? Já foi crime, foi revogado, né? E tal. No Brasil, se a polícia pegasse você andando na rua à toa, você tinha que dar identidade e falar: o que você tá fazendo? Eu peguei essa fase, eu tenho 42 anos. Vou ali, me dá seu documento. Se você não tivesse, era preso por vadiagem. Isso, vadiagem. Imagina isso. É só o que tem hoje, é vadio, meu amigo. Não ia ter gente na rua, não. Nossa, não ia ter gente. Não podia. Não podia andar na rua. Porque o Código Penal da gente, se eu não me engano, ele é da década de 1940. É da ditadura, né? E aí, da ditadura. Você não podia ficar andando na rua. Você sabia que nos Estados Unidos você não pode ficar andando na rua à toa? Não. Você lembra o filme do Rambo 1? Que ele é preso por por vadiagem? Lembra? O que eu lembro é que nos filmes americanos eles colocam a bebida num saco de papel, né? A bebida não pode ficar exposta. No filme do Rambo 1, o coronel lá, o xerife, prende ele por estar andando.
Você tá indo pra onde? Eu te levo. Não, o senhor não pode andar na cidade. O senhor é forasteiro, o senhor não pode andar na cidade. Que ninguém anda. Nos Estados Unidos você não vê o povo na rua. Não anda, não tem costume. O brasileiro você vê pra tudo que é lado, né, e tal, né? O brasileiro, ele ama uma madrugada, né? São brasileiro anda bater- Paulo não dorme, né? pezinho de cachorro, pezinho de cachorro. São Paulo não dorme. Exatamente. Mas eu gosto E de... Curitiba, hein? Uma cidade linda, Curitiba. Ainda não Você conheço. conhece? Não, ainda não conheço. Só de Olha, foto. eu sou suspeito. Só de ouvir falar. É a cidade mais bonita do Brasil, Pode mas... dar uma dica? Pois não, por Vai, favor. 4 agasalhos. Uns 35, Não. uma Esse aqui não é sombrinha. suficiente não ainda, Não. né? Esse aqui Não. Isso aqui eu usei Maceió. Isso é roupa de verão em Curitiba. Não, isso aqui eu não posso usar, não me dá o luxo de usar aqui em Maceió. Eu só uso eu trouxe isso e vesti É que aqui é fresquinho. Porque aqui é frio, mas lá fora, pelo amor Não, de Deus. não, lá em Curitiba... Não, o inverno de Curitiba é menos Eu fui pra 3. igreja, eu tava com essa manga comprida aqui. Acho que foi o Curitiba é menos 3, menos Meu 3 Deus do graus. céu. Curitiba é frio. Pastor Jean, meu amigo, que voz o amigo tem, viu, meu irmão? Que voz, um drive, eu amo voz com drive, ó. Mauro Henrique, né? Mauro Henrique. Mauro Henrique, grande. O senhor tem ali um violão, viu? Isso, vai soltar aí, ó. Vai O senhor ainda tem voz? Tem, né? Técnica, né? Você toca, eu canto. Vamos fazer daqui. A hora que vocês quiserem a gente faz. Gente, Toca, eu canto. por favor, pastor Dema, foca em mim, olha. Vai pedir direitos autorais. A gente são agora, hoje é 26 já, né, de abril. Tamo em tempo. 26 de abril, meia-noite agora e mais 4 minutos. 1 hora de podcast. 1 hora de podcast. E nós acabamos de fechar 3 dias de conferência de avivamento aqui em Maceió. Eles estão aqui em Maceió. Daqui a pouco vão pro aeroporto. Hoje foi um O pastor pouco. não vai nem dormir, pastor Jean. Só vai dormir no avião, dar aquelas... Não dorme, aquelas, né? Já está Já não estocamos o dorme, sono. meu irmão. Então, assim... Eu durmo em qualquer lugar. Você não estocou o sono, não? Não, porque eu sou. Estou contando. Tô precisando estar com você, né? Mas o senhor levantou a mão quando o pastor perguntou se... Sabe qual que é o problema? A pior coisa do mundo, você gosta de dormir. Sim. Só que você não tem sono. Você não tem... Mas eu tava falando aqui, pastor Jean, ele... Filho, né, mais uma vez... Já disse, né? Mas repito, filho do pastor Hernani, já é pastor, passou por uma escola de profetas, né? Isso quero que daqui a pouco o senhor fale um pouco sobre isso. Mas tem um ministério do canto, né? Da música muito forte, né? E, inclusive com músicas autorais, né? E daqui a pouco o pastor Jean vai falar um pouco, vai tocar um pouco pra gente, cantar um pouco pra gente. Como foi isso, pastor Jean? Tem um pai que é uma grande referência, não só para a família dele, mas para o Brasil e para várias partes do mundo, como uma pessoa que defende a bandeira da oração acima de tudo, né? Como é viver, né, ser filho do pastor Hernani? Qual é a responsabilidade que o senhor carrega com isso? Olha, primeiramente eu nunca me sentiria tão amado por Deus assim. Amém, meu irmão. A respeito disso, em ter dado pais tão maravilhosos assim, sabe? Só que ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande também, né? Porque do jeito quanto a gente caminha junto, a gente viaja e tal. Eu viajo com ele, eu acho que desde sempre, né? Quando eu tinha 1 ano de idade, eu já fiz a primeira viagem de ônibus. Nasceu dentro do carro. É verdade. Mas assim, viajar... 1 ano de idade já estava dentro do ônibus. Mas de viajar mesmo, direto, assim, foi a partir de 2018. A partir de 2018, assim. Uau. Quando terminou os estudos, né? Sim. E a partir daí eu consegui ver ainda mais de perto, sabe? Essa vida de oração, essa vida de devoção a Deus e tal. E isso foi mexendo muito comigo, sabe? Isso foi mexendo muito comigo e tal. E o que mais perguntam pra mim é se ele me obrigava,
Entendeu? Só que assim, eu nunca fui forçado a nada, em questão de oração, em questão de nada. Eu simplesmente eu vi o que ele fazia e eu queria seguir o mesmo exemplo. Queria essa unção também. Que nem ele fala que filho não faz o que manda, né? Filho faz o que o pai faz. Filho não faz o que o pai manda. Sim, Filho faz o que o pai faz. Então... Verdade. Então é aquilo que ele diz muitas vezes também, que o Deus que o seu pai mostra, o seu filho vai ver. Sabe? Então, o Deus que você ama é o Deus que seu filho vai amar. Então, assim, viajando com ele, eu sou eternamente grato a ele, assim, por, primeiramente, tanto a vida social, como a vida espiritual e tal. A vida social por conhecer vários lugares, assim, conhecer vários amigos e tal. Eu, particularmente, nunca fui muito de amizade em escola. Sei. Sabe? Porque eu sempre tiveram meio que uma resistência por eu ser cristão. Sim. E tal, por eu... E o Jean é fechado também. Também, sou muito tímido. Ele é muito tímido. Sou muito tímido. Entendi. Mas... E tem a questão da renúncia, né? Do cristão a certas... E ele é calado, ele fala se é perguntado, diante de poucas palavras, né? E as pessoas, elas até podem interpretar que a pessoa é arrogante. Exatamente. Ele é tido como metido porque o Jean só fala o que é perguntado. Você minha noiva. Minha noiva um dia se abriu comigo. Ali fala pros cotovelos, menino. Ali fala. Minha nora fala pros cotovelos. Pezinho de cachorro, anda pra tudo. Fala pros cotovelos. Canta também, né? Eu vi Canta também. Ali fala, menino. Exatamente. Assim, ela falou pra mim um dia, a primeira impressão que eu tive de você era que você era um metido. Mas você é metido, Jean. Mas considerando que o... Eu acho que você é metido, Jean. Pensando bem... Mas de uma certa forma isso é bom, porque o John Wesley, o irmão dele, George Whitefield, na época foi taxado de arrogante. O pessoal do clube O Whitefield era taxado de arrogante. Não é isso? Eu acho que ele não era. Mas tem a questão da teologia de Whitefield. A teologia de Whitefield e de Wesley eram bem diferentes. Sim. O Wesley era arminiano. O Whitefield era calvinista. E o calvinista gosta de treta. E tem a questão também do ministério profético, né? Se você olhar para Moisés era um homem sisudo. Fechado, de mente fechada. Então, sei. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode ver... O evangelista é leve, irmão. O evangelista avivalista. Mais maleável, né? Mais maleável. Agora o profeta Teve um tempo... Sabe o olho do seu Saraiva, assim? O profeta, assim, ó, com o seu Saraiva. Vocês assim. têm expressões bem marcantes, né? Vocês têm expressões que você olha assim, chega a dar... Não é medo, mas é temor. Temor, né? Isso já tem uma característica só medo, só o jeito de pensar. Mas a gente vê que isso é uma das características de um profeta mesmo, né? Quando a gente vê Elias ele tava com uma responsabilidade. Já tá comendo, Max? Chegou já comendo, velho? Não, nem oferece pra nem gente chegou, aqui, já tá comendo, bicho. O patê do Jean, da azul, vai pros tapas aqui. Pastor Max chegou aqui. Mas a gente via que o ministério profético ele exigia bastante, sabe? Porque toda vez que o ministério profético ele aparecia na Bíblia é porque tinha algo de errado na igreja, né? Então a gente viu com Elias, a gente viu que o povo já estava voltando para idolatria, com Jezabel, com Acabe, e daí chegou Elias. Ministério profético, se ele chegar no lugar é porque tem algo, tem treta no meio. Exatamente. Precisa dar aquela virada de chave, né? É um ministério chato de ter e de ser. Aí como você falou, né, que geralmente quando você olha para quando você olha assim, por exemplo, eu olho para ele, eu tenho esse olhar de temor. Entendi. E é como fala 1 Coríntios 14, se eu não me engano, né? Que eles revelarão o segredo dos corações. E assim, prostrando-se em rosto. 14:25. 14:25. Uau. Então, assim, o ministério profético é isso. Ele olha pra você e fala assim, você tem feito isso, você tem feito isso. Olha, inclusive eu tô tendo uma profecia aqui. Eu tô brincando. Podem ficar de boa. Não, pode ficar. Eu estou tendo uma profecia que o pastor Max já chegou e tá comendo toda a comida de todo mundo ali, ó. Mas realmente é uma responsabilidade muito grande, sabe? Ser filho dele. Sim. Mas assim, eu me sinto muito honrado, muito agraciado a Deus, assim, eu me sinto
eu me sinto muito amado por Deus, assim, por Ele me dar essa oportunidade de poder espalhar a palavra dele, de poder viajar com meu pai e conhecer grandes homens de Deus também, sabe? Poder caminhar com grandes homens de Deus, tanto como com o pastor dele, o Luciano Subirá e tal, tantas outras. Pastor Luciano Subirá, o senhor também é muito bem-vindo. Subirá, o senhor também subirá. Pastor Subirá que ainda não subiu. Luciano O Subirá, pastor o senhor Luciano é bem-vindo aqui no antes- Manacast. Pode vir, O pastor rapaz. Luciano Subirá antes precisava de 3, 4 serafim para subir com ele. Hoje ele sobe de boa. Também com jejum de 40 dias, meu irmão. 5 Sim, já acumula 5 jejuns de 40 dias. Ele tá nos 5º jejum de 40 dias. Mas ele também faz musculação, né? Que faz. Sim. E ele faz musculação, vendo lá no YouTube dele, ele falando sobre a homeostase, Sim. que é a capacidade do nosso organismo se autorregular e se adaptar às condições mais adversas possíveis. E ele disse que no jejum dele, ele lá por volta dos 15º dia, ele vai pra academia. E ele tava pregando, pulando, eu disse... Meu Deus do céu. 5 jejum de 40 dias. Mas claro, ele sempre... Eu ele digo sempre- mesmo do Jean. Eu conheço meu filho, me sinto honrado como um pai, ter esse guri do meu lado, é um prazer. Tentei já bandear minha nora pro meu lado, para eu não perder meu filho, né? Então a gente já dá Claro, claro. A gente nota que o senhor tem um manipulada amor assim. muito grande por ele. O senhor tem... A parte triste é que eu já tô vendo, ele tá lá comprando os móveis da casa dele, que ele vai casar em fevereiro. Eita. Eu já tô imaginando o dia dele sair, eu quero nem estar em casa. Falando nisso, pastor, a gente não pode deixar de lembrar, isso inclusive é tema do livro do Senhor, Incrível Graça, tá? Nas melhores livrarias do Brasil. Não. Não tá. Eu não distribuo. Dá pro site da editora Vem. A gente não distribui em O livraria. que significa Vem? Visão de Evangelismo Mundial. Visão de Evangelismo Mundial. Eu não distribuo em livraria por quê? Sim. É um compromisso que nós fizemos com Deus, que a margem Certo. de lucro da livraria é muito alto. Sim. E aí encarece sim. demais. Por exemplo, esse livro Anjos e Demônios, tinha livraria vendendo por R$90. Uau. Aí fica muito desproporcional para as O pessoas. senhor não quer fazer parte disso, né? Não é pecado lucro, né? Lúcifer não pecou pelo lucro, ele pecou pelo acúmulo de lucro. Sei. Então a gente toma muito cuidado com lucro. E o que tem no seu coração também pode mostrar, né? Pode, aquele livro do John Wesley que acabou, Exatamente. aquele livro do John Wesley tá R$250 na livraria. Por exemplo, Deus sabe seu coração, então ele sabe se você vai vender o livro Vai com a pra um- intenção de lucrar. Não, ou você abençoar vai alguém. ter um lucro, Entendi. mas um lucro dentro da justiça. Não, claro. E a própria palavra diz, né, que o obreiro é digno do seu salário. E a gente não cobra para pregar. É claro que as Sim. igrejas ofertam. Então eu sou um escritor, essa é a minha profissão. Sim. E, olha, eu recomendo os livros do pastor Hernani, não é só porque ele está aqui, mas... Mas é também porque ele tá aqui. É também porque ele está aqui, claro, né? Mas é bênção do céu. Sobre o livro Incrível Graça que você ia falar. Né? Sim, sobre o livro... Boa, pastor, tá vendo? Pastor tá ligado. Sobre o livro Incrível Graça, o senhor falando o seu amor pelo seu filho, ele é notável, ele é, assim, bem notável. O senhor poderia dizer que o seu pai e os seus pais tiveram o mesmo amor? Olha, durante muitos anos eu reclamei de não ter tido esse amor que meus pais nunca me deram, né? Minha mãe tem 1 ano e pouco que ela partiu, já salva, isso está complementado no livro Corações Profundos. No livro Incrível Graça eu conto como ela abandona. No Corações Profundos eu conto como ela volta para Jesus depois de 35 anos orando pela salvação dela e 1 ano depois ela morre. O meu pai, ele tem Alzheimer. Então meu pai tem hora que ele pensa que o Jean é o Hernani e que o Hernani é o irmão mais novo dele. Então ele confunde, ele não lembra os nomes. Então, Eu sei. isso depois de velho. Eu nunca lembrei, não tenho lembranças, memórias emocionais dos meus pais. Eu sei. E durante muito tempo eu cobrava este Deus e um dia Deus falou assim, você sabe qual é o amor que seus pais tiveram? Você não dá o que você não tem. A minha mãe, antes de morrer, ela me contou um pedaço da história dela.
Sim. que ela foi estuprada por 3 vezes aos 16 anos. Então ela entrou no casamento, entrou na vida com esse trauma. E aí, como está no livro, ela foi embora quando eu tinha 19 anos, não voltou nunca mais. Sim. E o meu pai, com 5 filhos, um homem, naquela altura daquela vida, ele não vai cuidar de 5 filhos. Ele foi dando para parentes, para amigos e no meu caso, aí depois quando ele casou, já era adolescente, tentou reunir os filhos, mas eu já estava lá para Curitiba, não fui reunido junto deles, mas tive ali o pai por muitos anos, mas assim, a afetividade, nunca me recordei do meu pai pegar um neto no colo, né? Hoje muito menos. Mas eu fui suprido completamente por Deus, né? Eu sei muito, tenho pleno conhecimento do que é paternidade, nunca culpei a Deus por essa paternidade, Ele me supriu. Até esses dias eu estava orando, talvez ontem, antes de ontem, passando por momentos difíceis na vida, uma fase difícil, que eu expliquei na conferência que nós passamos. Ele falou assim: Hernani, fica tranquilo, que eu sempre te compensei por tudo e vou te compensar por isso também. Então Deus sempre me compensou por todos os momentos. Ele me compensou pela caixa de papelão, ele me compensou pela rejeição de mãe, pela rejeição de pai. Ele sempre foi, ele falou: eu vou te recompensar, pode ficar tranquilo, eu vou compensar esse momento da sua vida. Então, e ele me disse: seus pais nunca tiveram o amor que você está esperando deles, sua mãe nunca teve o amor. Então, vítima de outras vítimas. Vítimas de outras vítimas. Então, é por esse motivo que eu me sinto ainda mais amado por Deus, porque ele realmente deu para mim o que ele não teve. Exato. A minha grande questão com os meus filhos é ser o pai para os meus filhos que eu nunca fui. Como que eu consigo dar para eles o que eu nunca tive? Porque eu recebi de Deus. Deus me compensou essa paternidade. Que sorte, hein, Gi? Que sorte. Então eu repassei para eles o que eu recebi de uma paternidade celestial. Amém. É a maior referência que temos de pai. A total. Total. Pastor, e a história do senhor com a psicologia? O senhor já falou algumas vezes, não sei se na Manaus o senhor chegou a falar, mas o senhor é formado em psicologia. Pastoral. É a mesma psicologia sem Freud. Porque eu lembro que uma vez o senhor disse em uma das entrevistas que se você for ler Freud, é problema, né? A única diferença da psicologia pastoral, que tem toda a terapia psicológica, isso é um ramo da teologia, só que eles não colocam Freud e não colocam Jung, né, que faz parte da psicologia tradicional. Né? Então eles tiram Jung e tiram Freud. O resto é a mesma psicologia. Entendo. Então, para mim, me ajudou muito a superar muitas coisas e ajudar muita gente. Né? Então eu consigo me diagnosticar em vários momentos da minha vida, sei quando eu tenho que me acelerar e sei quando eu tenho que me desacelerar. Então eu sei o que é a liberação de cortisol, o que é a liberação de noradrenalina, o que é a liberação de serotonina. Por esse motivo eu nunca consegui mentir para ele. Nunca. Nem ele, nem minha esposa, ele nunca. Eu sei, bateu o olho nele e falei assim: rapaz, por que você tá agindo assim? Ele olha assim, já se assusta. Nessa escola aí eu já tenho um pós-doutorado. E é verdade. Eu fui mestrado em psicologia pastoral. Qual a universidade? Na FATECamp. Hoje é uma extinta, porque o professor Bruno morreu tem muitos anos, né? E desde que ele morreu, ele era o reitor, a faculdade não se sustentou. Então as minhas faculdades, elas não existem mais, não são faculdades de referência. Mas ainda assim Mas são o conteúdo que o senhor teve acesso? Toda. Né? Imagina. O senhor fala, sempre cita alguns líderes, algumas pessoas proeminentes no meio evangélico, espiritual, como o pastor Luciano Subirá, o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? O reverendo Hernandes eu cito muito na questão de caráter, alguns conteúdos dele, como conteúdo histórico, suas pregações expositivas. Apesar das reticências da teologia calvinista, da qual eu sou completamente averso, muito mais
pelo conteúdo da teologia calvinista. Alguém me pergunta, quando o senhor deixou de ser calvinista? Eu fui por 16 anos. Eu deixei de ser calvinista quando eu li Calvino. Sério? Fui professor. E também quando leu John Wesley. Quando eu li Calvino e li John Wesley, eu deixei de ser calvinista. E Hernán Dias Lopes foi um baita de um professor, é um príncipe, um santo homem de Deus, mas eu tenho minha reticência com a teologia calvinista, quase eu fui ali perdendo chegando os no pontos. Pentecostal, aí não... Olha, eu acho que ele aí não sabe. Eu acho que o Hernán Dias Lopes já ora em línguas. Que ele não veja esse vídeo. Pelo Não, que ele amor de veja, Deus, que ele veja. Então, pastor, Reverendo Hernán Dias Lopes ora em línguas e não sabe. Ele, inclusive, vai estar aqui mais tarde hoje em Maceió. Ele vem para uma é um conferência homem de Deus, aqui. Um príncipe de Deus. Mas assim, Whitefield era calvinista e John Wesley era arminianos. E John Wesley e Whitefield fizeram um compromisso, que quando o primeiro que morresse iria pregar no seu velório, né? Sim, e sim. John Wesley pregou no velório de Whitefield. Ele foi bem mais cedo, Apesar, né, do que Wesley, né? Ele cuidava menos da saúde. Apesar que eles brigavam por periódicos. Sim. Periódica é as Facebook da vida hoje, as tretas, né? Engraçado porque você nos jornais dela. Era isso aí, nessa época brigavam era muito por jornais. comum, né? As brigas. Hoje também, né? Pelo Facebook. Sim, só mudou o meio, né? Só mudou Facebook o meio. e YouTube, né? Muito mais Isso. fácil. Mas eles fizeram parte do mesmo clube de oração, né? Como era o nome do clube? Clube Santo. Clube Santo. Montado por Charles Wesley. Era em Oxford, né? Em Oxford. Aí veio John Wesley, aí por último veio Whitefield. Aí depois tinha no máximo 21 pessoas. Depois eles, pela correria, o Whitefield começou primeiro a pregar nas ruas. E o Wesley, com muita reticência, depois foi pregar para as ruas. Sim. E começaram a reunir multidões. O Whitefield foi um absurdo, né? 25 mil pessoas. Ele era conhecido como pregador de rua. De rua. Aí depois foi o Wesley, saiu das universidades e aí veio o avivamento, né? Então, glória a Deus pelo Whitefield e por Wesley, né? Uau. E tudo isso com o poder de Deus, né? Com o poder do Espírito. Muitos podem falar, não, mas a gente... como que a gente vai pregar nas universidades com o poder de Deus? John Wesley fez. Hoje os caras querem falar assim, vai ler Karl Marx pra você pregar na universidade. Vai ler Karl Marx, você vai ver que se você não tiver a mente muito boa, você vai virar um. Porque você não vai conseguir falar em línguas na universidade para ganhar alguém. Vai falar sim. Vai falar. O poder de Deus supre tudo. Exato. Sim. É nessa contramão que nós estamos. Você só vence uma ideologia com outra, né? Isso. É a mesma história do vício, da dependência, só vence com a outra. Com outro vício, né? É o hábito, né? O senhor já leu aquele livro O Poder do Hábito? Fantástico, né? Já li. E ele fala sobre isso, que um vício, uma dependência, um hábito, ele explica lá a fisiologia do hábito, né? Tem o gatilho, que é a deixa, tem a rotina, até a recompensa, esse ciclo se completa. E aí, se você trouxer isso para a oração, sim, você vai ver que Paulo compara o vício da oração do Espírito Santo com qualquer outro vício. Não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Até fala, deixa de depender do álcool e passa a depender do Espírito. Ele fala que a dependência do Espírito, andar no Espírito e não cumprir os desejos da carne. Então você só vence o vício, qualquer tipo de vício, que libera a toxina, que libera a dopamina, os campos dos prazeres, você só vence eles, literalmente, com a dependência do Espírito. Qual o segredo, então, para vencer qualquer dependência? Não andeis na carne, o que leva à devassidão, mas andeis no Espírito, para não cumprir as concupiscências, os desejos da carne. Então, se você anda no Espírito, você não cumpre os desejos carnais. Então, o segredo para vencer qualquer dependência química, qualquer dependência, qualquer vício é andar no Espírito. E a gente tem vários testemunhos, em cada igreja vai ter no mínimo um testemunho de uma pessoa que deixou vício de cigarro, vício de droga, de álcool, quando se converteu. A minha mãe, não é, pastor? Minha mãe, quando ela teve a experiência com Deus, está no livro Corações Profundos, ela tinha vício de cigarro por mais de 40 anos e outros vícios. Ela, sim, teve a experiência com o Espírito Santo e ela abandonou todos os vícios.
E aquela questão Inclusive os remédios de antidepressivos. aquela questão da recompensa que você estava falando que vem o gatilho, Sim, depois vem sim. a rotina e depois vem a recompensa. Isso. E se a gente trocar essa... Pelo mesmo sentido, pelo né? mesmo Gatilho. Sim, Exato, sim. Tanto que se a gente lê Mateus 6,6, ele fala: quando você orar, fecha a tua porta. Isso. Ora o seu pai que está em secreto. seu E pai ele que vos está em recompensará. É o mesmo sistema. Mas daí mas qual que é essa recompensa? Daí a gente vai para Abacuque 3,2 e fala que vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos filhos, ainda mais o pai que está nos céus vai dar What? o Espírito. Então, Senhor- a gente vê que a recompensa de uma total... Quem é você que eu não tá entendendo? Ah, pastor, A gente vê que a recompensa de uma total dependência na oração é isso, é o Espírito Santo. Sim. Sabe, a gente realmente... Ele tá no quarto turno de oração, provavelmente, né? Não, ele ora à tarde, mas outros. Ele ora... Of course. Imagina se orasse no turno da revelação, né? Às vezes Deus... Imagina. É o quarto turno. Algumas vezes Deus... Ele incomoda, né, pastor? Às vezes ele É. incomoda. É, no meu caso, ele bate até no ombro, assim, puxa o pé, puxa a coberta. Ele puxa a coberta, puxa o pé, bate no ombro. Não é, exatamente. Aí eu olho pra minha esposa e eu falo, para, amor, ela... Quando eu vou ver o relógio é 4h30. Sabe? Possível, né? Entendi. Credo. O senhor se considera um metodista? Me considero. Considero, né? Completamente. O que é um metodista? O que é o metodismo? É o cara que segue o método. É o Isso. cara disciplinado. Certinho ali, né? É o método. Eu tenho um método de vida. O Wesley ficou por 54 anos acordando às 4 horas da manhã. É isso aí. Eu vou seguir esse método Foi ele que aí. iniciou o movimento. A minha médica não quer. Porque ela fala que se eu acordar às 4h30 da manhã e orar e voltar a dormir, eu vou desregular o sono. Então ela me pediu 6 meses para regular. Eu falei, a senhora pode fazer o que só quiser. A hora que ele fizer balançar, pode ser o que for. Já era. Eu sou muito regrado, talvez muito pelo temperamento comel, que é o temperamento melancólico versus junto com colérico. Que é o maior explosivo de todos, né? Esse é o pior de todos os temperamentos, que é o colérico e melancólico. Entendi. Que dá uma boa mistura também, mas também uma baita explosão. Porque o camarada é exageradamente organizado. Eu sei. O grande problema do colérico é quando ele explode, é a tirania, a vilania. Mas se você misturar ele com a melancolia, ele não fica tão tirânico. Dá uma apaziguada. Dá uma apaziguada, que é o meu caso. O colérico, ele é 880. E outro, ele é dado a tirania. Ele põe todo mundo pra trabalhar pra ele. Marvado, né? Marvado, é um temperamento. Só que Ele, quando você quando mistura pega, com o melancólico, ele tem alma. E todo homem de Deus tem um Sim. pouco de Sim, melancolia. quando ele chegou lá no templo e estavam fazendo do templo um comércio, né? Exato. Jesus chegou. Tem gente que se não me conheceu o lado melancólico, olha pra mim, não vê a alma no fundo nos meus olhos. Mas eu sou muito melancólico. E a melancolia que me leva pra cruz. Eu sei. É que não tem como resistir às lágrimas perto da cruz. Aí você não vai ver um colérico que não é melancólico chorar. Ele é ruim. Eu sei. Ele busca resultados. Beirando uma psicopatia, né? Uma psicopatia. Ele em certo modo, beira a psicopatia porque ele quer resultado. Eu sei. Mas quando ele é dado... o meu lado da melancolia é mais do que o colérico, né? Eu entendo. Quando ele é dado a melancolia e ele vai pra cruz, aí ele é muito melancólico, aí tem muito coração. Eu sei. Aí acaba... Aí se chama temperamento comel. Mas aí tem a questão, foi aquilo que você falou da questão do método, né? Da rotina. Sim. Tem que seguir uma rotina. Eu sou wesleyano nível hard. Então aí, muita gente quer a unção do Senhor, né? Hoje o culto foi sobre transferência de unção. Olha aí, ele tá contando um pouco dos segredos dele aqui. O meu segredo da é Wesley. base dele, que é considerado Wesley o maior avivalista desde a igreja primitiva, desde Paulo, né?
maior avivalista na Eu concepção considero o Wesley, apesar que eu sou apaixonado por Finney, né? Mas Finney não tinha os métodos de Wesley, por isso que ele apanha tanto. Os tradicionais, se você falar quem eles mais odeiam, se é Lúcifer ou Finney, eles vão falar que é Finney. O senhor disse até numa certa ocasião que gostaria de estar errado como ele, né? Que alguém disse que alguém disse, Finney esteve equivocado. Detalhe, Eu gostaria de ter o equívoco de Finney. De ganhar quantas vidas. Nem vou dizer quem foi que disse isso pra lá. Ele ganhou 6,6% diretamente de toda a América. A América tinha 33 milhões de habitantes América na época. do Norte, né? Norte. América do E Norte. foi na época da guerra entre o Norte e o Sul, entre os franceses e os ingleses, né? Na divisão Sim. do Norte e o Sul. E ele queria pregar para o Norte. Ninguém conseguia pregar para o Norte. E Finney conseguiu fazer todo o exército do Norte ter uma vida de oração regrada. Porque ele já tinha conseguido o Sul. O Sul, ao meio-dia, fechava as portas de todos os comércios e dizia, fechado para oração. Agora, Finney queria fazer o Norte também orar, o que era difícil, porque aí eram os franceses. Os mais sisudos. Isso foi... E é por causa do iluminismo, qual é a época né? dele? Por causa do iluminismo. Iluminismo, que causou essa revolução 1800 toda alguma coisa, né? 1800... Foi logo depois do iluminismo francês. Eles vêm para dentro da Inglaterra e logo depois do avivamento wesleyano, dos montanistas e também dos morávios, aí o avivamento entra dentro dos Estados Unidos com montanista, porque montanismo é de montano, né? Que os montanistas são o resultado ali dos russitas de John Hus, que tentam manter a chama acesa através dentro escondidos nas montanhas. Resultados deles, aí vem os morávios junto com os Zinzeldorf, ali na entrada de 1700, e 100 anos de oração, e termina em John Wesley, ali a Revolução Francesa, não consegue entrar dentro da Inglaterra, com John Knox, não tem tanta força como Voltaire e Rousseau, como Robespierre, e aí culmina ali os montanistas com Dwight Limamood, que era um montanista, que recebe o Espírito Santo, e culmina lá no finalzinho de 1800, com Charles Finney. Aí a coisa pega fogo ali nos Estados Unidos, dentro da Revolução, entre os franceses apoiam o Norte, os ingleses apoiam o Sul, e o coitado dos americanos, sofrendo com a guerra entre franceses e ingleses, consegue a independência com a ajuda dos franceses, mas Charles Finney, ele fica ali naquele meio termo ali da guerra, e o avivamento entra no meio da guerra, igualzinho ali a Revolução Francesa também, Sim. da guerra com Inglaterra e França. A mesma coisa é copiada dentro dos Estados Unidos, e ele importa esse avivamento para a Irlanda. E o coitado dos irlandeses, que são os caipiras, né, a família, aquela família caipira lá dos irlandeses que vão para os Estados Unidos, como é que chamava? Os caipiras lá, que, olha amor, eles estão dando tchau para nós, como é que chamava eles? Eu não me lembro, não me recordo. Família. Na verdade, eu não... Buscapé. Sim, aquele Eles eram filme os irlandeses. engraçado. Olha, amor, estão dando tchau pra nós, amor. Eram os matutos, né? Os matutos irlandeses dos Estados Unidos. Aí eles chegam nos Estados Unidos, né? É muito engraçado que as pessoas estão dando tchau, né? Estão dando tchau pra nós, amor. Vamos dar tchau também. Tem um pouquinho, né? Que eles... Mas bem engraçado. A história do avivamento morável é uma das mais chocantes para mim, porque você lendo a história, você se recorda também de reis, né? Quando os profetas eles são divididos em grupos de 50 para Jezabel não achar.
É a Quem primeira. tá aí? Pai, quem tá precisando É a primeira. Quem tá aí? Quem é você? Ó, sai desse corpo que não te pertence. É a primeira vez que vocês estão assim fazendo uma Podcast junto? Ah, Você olha tá aí, lendo ó. assim o quê? Ah, vocês fazem os próprios. Só que daí são com... Teologando. É que o nosso teologano, ele Certo. primeiro você joga a tese, Assim, sabe? não é Entendo. random. Você joga a Certo. tese, desenvolvemos Certo. a tese, depois abre os superchats e a gente responde perguntas. Né? Ah, sim. Mas não rola o tem uma bate-papo. audiência boa. Ixi. Qual é? Divulga Uma aí pro média, pessoal. uma média de 1.000 pessoas simultâneas assistindo. Uau! Teologando Cast, o nome. Teolo- O canal dele. Teologando Cast Teologando toda quinta-feira às Cast. 14 horas. Às 14 horas. É ao vivo? É ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. Na verdade, como esse podcast vai lançar Na terça-feira da semana que vem, dia 2 de maio. Terça-feira, 2 de então, você que está assistindo, Terça-feira, 2 de maio. depois de 2 de maio, esse podcast foi lançado dia 2 de maio. Isso. Dia 4 de maio. De 4 de maio às 14 horas. É, mas sobre o avivamento morável, assim, você via que tava tendo um confronto, uma perseguição muito grande aos cristãos, né? E eles Sim. também- Aos cristãos russitas. Sim, exatamente. Então, eles Russitas se que separavam- de John Hus, Sim, que foi queimado, né? sim. E eles se separavam em grupos de 50. Só que daí o que aconteceu é que esse conde Zinzendorf aí, ele pegou todos esses grupos e levou pra terra dele, Sim. Pra fazenda, pra fazenda dele. E foi lá que daí iniciou aquela reunião de oração sai do dele Exílio. agora, que esse corpo não te pertence. Só que e É o patê, foi o patê. E algo tão forte, e algo tão forte, assim, eu leio sobre o avivamento morável e eu começo a chorar, porque, assim, é algo realmente muito chocante, assim, sabe? Porque, assim, Eu tô chocado. porque você vê que começou a criar uma paixão tão grande por Jesus, tão grande que essas pessoas, elas se vendiam como escravas. Sim. Elas iam nas- Pra nos poder bairros, ganhar vidas elas pra se vendiam como Jesus. escravas. Eu entendo. Se você citar aquela frase, eu saio do podcast. Não, eu vou Vamos perguntar lá. e você cita. Vamos lá. Não, cita você agora. Teve um rapaz que conversou. Aí foi um grupo de jovens moravianos, eles foram vendidos como escravos e perguntaram pra eles: por que vocês estão vendidos como escravos? Aí ele respondeu: Que o cordeiro receba a total recompensa de seu sacrifício. Mas responder pra quem? Pra Wesley. Pra John. Porque o barco estava afundando e o Wesley vendo ali os morávios cantando felizes com o barco afundando. Aí o Wesley, naquele dia, ele percebeu que ele não era salvo. é como se fosse Titanic. Foi quando ele foi pregar lá Na Geórgia. para os índios. Na foi? Geórgia, em Massachusetts. Isso, e na Geórgia, ali na região. Na Geórgia. nos E aí Estados ele Unidos. pensava que ele era salvo até ver os Sim, morávios sim. cantando com o barco sendo afundado. Aí ele chega neles e fala assim: como é que vocês podem cantar com o barco sendo afundado? E aí eles contam, dizem que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu assim, pera lá, mas vocês são ingleses ou alemãos? Como é que vocês são escravos? Aí ele descobre que eles se vendiam como escravos para pregar o evangelho. Aí ele, pronto, Uau. aí Aí ali que ele John Wesley se converte, ele deixa de ser converte, sim. anglicano e vira Sim. wesleyano. Veja Wesley. Quando a gente vê uma pessoa que é apaixonada por Jesus, a gente percebe que a gente não é crente, velho. A verdade é que Pois quando você vê é, uma meu pessoa amigo. disposta a morrer por Cristo, você fala assim: eu não sou crente. A pergunta é: você agora quer saber se é crente? Você gosta de cachorro? Gosto. Muito. Mais ou menos. Mas você gosta de seu Não, cachorro? eu gosto, eu choro com a morte, esse tipo de gosta de coisa, eu cachorro. gosto, eu gosto. Agora você imagina. Imagina você que o seu vizinho é um cara pedante. Que Certo. joga esmeril na hora que você tá dormindo. Mas bem de propósito. Ou então brinca de marceneiro 2 horas da manhã. Ou se não liga um paredão do... De um som bem do lado. Do tecnobrega. Ele não sabe o que é tecnobrega. Calypso, Explica né? pra ele o que é tecnobrega. Explica pra ele. Rapaz, Wesley Safadão. Ah, sim, Wesley Safadão, sim. Calypso. Calypso, Tecnobrega. Aí o cara põe um tecnobrega domingo, 8 horas da manhã. O único dia que você tem pra dormir até mais tarde. Liga um tecnobrega. Esse camarada, a casa dele pega fogo.
junto com a sua casa. Você só pode salvar o seu cachorro ou o vizinho. Agora você me diz se você ama Jesus. Meu Deus, o senhor me pegou, viu? Acho que pegou todos aqui. Porque a Bíblia Sagrada diz, como é que você pode amar a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê? Aí você realmente fica agora você descobre o seu amor por Jesus. E o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre tudo. E ao próximo. E ao próximo. Como Mas assim? o próximo não é o só cachorro. O amigo. E não é só o amigo. Não, o próximo não é o cachorro. O próximo não é o cachorro, de fato. Agora você pega... Aí alguém fala, pastor, isso que você faz não é justo. Claro que é. O senhor eu tô me lembrando de aula de direito penal aqui, porque tem umas perguntas... Porque até no direito penal, até no direito penal, o réu confesso tem direito a quê? Às vezes ele tem direito à redução da pena. Da pena. Então, no direito penal, o arrependido, ele tem direito à diminuição da pena. E em caso de homicídio, crimes dolosos contra a vida, o júri que é formado tem o crime doloso e o crime culposo. Isso. Nos dolosos, que é quando há a intenção de matar... Se ele confessar, o júri pode inocentar. Pode inocentar ele. Pode. Mesmo ele dizendo, não, eu matei, mas eu matei por isso, isso e isso. Ele pode ser inocentado. Pode, sim. E no crime culposo, a própria culpa dele já é culpa. O próprio fato dele se sentir culpado. Por exemplo, o pai, olha como que funciona o Código Penal. O pai deu um ré e matou o filho. O caso daquela atriz. O próprio fato dela estar sem o filho já é a pena dela. Já é a pena. Porque olha só, a gente tá entrando em direito penal, não, rapaz. Mas o direito sabe conversar Mas o direito penal é os 10 mandamentos. Sim, é o nosso 10 mandamentos. Puro 10 mandamentos. E é como o senhor falou, a reprimenda, ela já é sofrida. Você é advogado. Tô me formando agora. Olha aí, então estamos num assunto bem... Eu não sou advogado. Vamos pegar o violão. Calma, eu não sou advogado, eu sou pregador do evangelho e só conheço de teologia. Mas, meu amigo, o senhor é considerado... O senhor já foi chamado de erudito. Já fui? Por quem? Rapaz, eu considero o senhor erudito. Isso é bondade sua. Eu aprendi mas a ler com eu não me recordo. Anos. Eu vi isso. Eu vi o seu testemunho. Que o senhor aprendeu a ler e a escrever com 19 anos. Com a minha esposa. E aí, até os 25 anos fiz o supletivo. Nem era supletivo na época. Mas você fazia... Mobral. Não é da minha época não, pastor, mas eu sei. Não é, rapaz. 3.7 agora em maio. Eu tenho faço 42. Mas antes era Mobral. Sim. E aí eu fui estimulado aos estudos, fiz 3 dias terminando os estudos. E aí depois, até os 35, eu fiz 2 faculdades. Espírito Santo. E ainda tem gente que não crê no Espírito Santo. Como é que pode? Pois é, né? Como é que pode? Olha, eu teria tanta coisa aqui pra falar. Faz um pinga-fogo. Tanta coisa aqui pra perguntar. Faz um pinga-fogo e aí respondemos em 2 minutos. Vamos lá. Pra mim, pro Jean, pinga-fogo pra mim, pinga-fogo. Tem umas coisas que... Pinga-fogo, mas pode ser algo assim... Pode ser qualquer coisa. O senhor fala que... Tem um comparativo, uma analogia que o senhor faz no livro... Corações Profundas, Revelações Profundas, que aquele que cobra por intimidade é... prostituta. O senhor poderia Quem falar cobra um pouco por sobre tempo isso? de intimidade é prostituta. O que eu falo é que o que de graça recebeis, de graça dai. Então vamos lá. Pinga fogo aqui. Quais são quais são os seus maiores hoje perseguidores? Fariseus. Os fariseus, né? Os meus maiores perseguidores são os que não creem. Até o nosso podcast que nós vamos fazer essa semana é sobre manifestações espirituais. Os meus maiores perseguidores são os religiosos, os que não creem no avivamento, não creem no mover de Deus.
são os que nos... Sensacionistas. Sensacionistas. Os que nos ameaçam. Nós somos ameaçados de morte. Fazem... até é bom usar isso aqui. Fazem Instagram fake. Entendi. Fazendo pedidos, fazendo profecias, falsas profecias, pedem oferta. A última agora é pedindo oferta e põe uma conta de um determinado orfanato que não existe. E teve uma mulher que ofertou tudo que ela tinha no banco, R$5.000. Ela ofertou tudo pensando que era para um orfanato. Só que esse orfanato não tinha. E nós cansamos de fazer vídeos, tem vídeos em inglês, a minha nora falando. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de atenção no nome do Instagram. O Instagram é de 400 seguidores, o meu tem 1 milhão. Então você vai lá, Pastor Hernando tem 400 seguidores, e ele te manda um convite para te seguir. Por que ele te mandaria o convite? A pessoa tem que parar. Uau, Pastor Hernando está me seguindo. Por que o Silvio Santos vai me seguir? Por que o Silvio Santos tem 300 seguidores? Não existe. Então assim, por que o Pastor Hernando me manda um convite, me manda uma mensagem no direct pedindo dinheiro? É óbvio que é fake. E outra, vai no Instagram, PR Hernani Santos. Não é prhernani.santos. Coloca aí, por favor, na tela. Nós temos 3 Instagram. Tem um espanhol, que é Evangelista Hernani Santos. Tem um inglês, que é Hernani Santos Ministers. E em português, que é PR Hernani Santos. PR Hernani Santos, tudo Eu só junto. tenho 3 redes em português. E assim, corta pra mim, edição, por favor. Bora, edição. Gente, toda vez que talvez um suposto Instagram dele pedir dinheiro não é, social, ou fazer agenda. Não é a gente. Ou fazer agenda. Primeiro, a gente não pede dinheiro em rede social. Tá? A gente não faz agenda. A gente não faz agenda em rede social. A gente tem o site que trabalha com isso. A gente tem um e-mail que trabalha com isso. O site é hernanisantos.org. Exatamente. Então, assim, e uma das registrado, coisas, atenção no nome. No nome. Deu Hernani _, etc. Não é. Já é fake. 8 pinga-fogo. Fake. Vamos lá. O senhor chegou a falar também, se você serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo quando ele oferecer um dinheiro salário melhor. É o mesmo contexto da prostituta. Como a gente perdeu um pouco esse contexto da prostituta, né? Quem serve a Deus, quem cobra por um tempo de intimidade é prostituta. Se você serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo quando ele lhe der um salário maior. É que na verdade você não pode cobrar por aquilo que Deus deu de graça. Que Deus deu de graça. E a própria palavra diz, né? Não é possível servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Eu não cobro para pregar. As igrejas dão o que sente no coração. E se ela não sentir nada, eu não posso achar ruim. Te explico. Teve um pastor que falou para mim e pro Jean: me ensine, porque tem igreja que não me dá nada. Eu falei: pastor, vamos lá. O senhor tem 3 escolhas para o senhor fazer. Se o senhor for e pregar e não lhe derem nada, o senhor não cobra nada, eles estão no direito de não lhe dar nada. O senhor vai ficar chateado? Pode ficar, o senhor só não pode reclamar. Sim. Se o senhor cobrar um valor ou cobrar um valor sem valor, o senhor está cobrando do mesmo jeito. Eu cobro uma oferta que senti no coração. É cobrar. É cobrar. Então o senhor tem o direito de não ir e, se for, não reclamar. O senhor tem o direito de não cobrar e não achar ruim ou não ir. Deus lhe dá o direito de não ir. Então o que eu faço? Eu vou, não reclamo e tenho o direito de não voltar. Perfeito. Fica aí a dica, né? Relativização da Bíblia e teologia liberal. A teologia liberal é um câncer. O próprio calvinismo arroga para si essa culpa. É filha do calvinismo. Nasceu porque o calvinismo ele tem aquela ideia de relativização. O Gênesis não é bem assim. Adão e Eva não é bem assim. Sim. O primeiro teólogo liberal é o Satanás, é Lúcifer. Foi assim mesmo que Deus disse. Teologia liberal é o câncer de hoje e de sempre. 300 anos de silêncio na Europa do evangelho por causa da teologia liberal e relativização da Bíblia. Pega esse livro meu,
que é a biografia minha. Incrível Graça. Vou te explicar o que é a Bíblia. Nesse livro meu, tem partes que eu disse, tem partes que eu disse que disseram. Certo. São citações. Citações. Então tá entre aspas. Fulano disse isso e isso. Perfeito. Se você tirar aquela entre aspas minha, você tira a minha palavra, ainda que não foi eu que disse. Então a Bíblia é uma biografia de Deus. E Deus conta o que Lúcifer falou, Deus conta o que reis falaram, Deus conta o que fulano disse. Se você tirar a parafrase do que Deus está contando, você tira toda a palavra de Deus. Ainda que não foi Deus que disse que reis caíram, que reis pecaram, que Lúcifer caiu, que anjos caíram, que etc. É o livro de Deus. Foi ele que contou a história. É uma biografia. É a história de Deus. Não tem como você relativizar. Ah, porque se for seguir a Bíblia toda, a gente não vai viver. Você descobriu, a ideia é essa. É o cristianismo, é a filosofia. A diferença do mundo é que a gente não faz como o mundo faz. Mas me parece que algumas pessoas realmente elas só pegaram a parte das bênçãos, né? Da prosperidade, né? Parte fácil. Da prosperidade. É que convém. Né? Tenha prosperidade. Convém. Deus dá carro. Mas Deus é uma dá decorrência. Casa. É uma recorrência. E assim, buscai primeiro o reino de Deus. Esse é o ponto inicial. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso. Não são subtraídas, mas também não são dadas em primeiro. Na linha de que nós assinamos um contrato, em primeiro lugar, tá lá, você será perseguido, você será morto, vão te matar. Isso tá em letras garrafais. Lá no fundo da linha tá lá assim, as demais coisas serão acrescentadas, mas bem na linha pequena. E a gente assinou. Só que a gente inverte, pensa que na letra grande estão as bênçãos, na de baixo está a perseguição. Não. Nas letras grandes do contrato estão as lutas, perseguições, tribulações. No que eu li ontem na igreja. Em tudo somos atribulados, etc, etc. Mas produz glória. Lá embaixo está, produz glória para Deus. A gente tem que dar o primeiro passo, né? O mar não se abriu com Moisés não colocando antes o cajado no mar. Eu acho que você quis dizer... Que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, nossa parte. Você quis dizer Josué atravessando o Jordão, né? Não, Moisés. De Moisés colocando, ele precisou colocar o cajado no mar para o mar se abrir. Ô Max. É o patê, Max? É o sol de Maceió. O sol de Maceió alubriou a mente do rapaz. Que não aparece lá em Curitiba. Não aparece, aqui deu vitamina D. Imagina Curitiba linda do jeito que é com o sol de Maceió, hein? Com as 2 dias de caminhada, que não fez com a mente do rapaz. Eu vou liberar os senhores, Olha, pode fazer, dá tempo ainda de mais um pinga-fogo? Vamos lá, vamos. Mais uns 10 minutos de pinga-fogo, dá tempo. Então veja bem, o senhor concorda, se eu tiver errado me corrija, mas o senhor defende, né, muitas teses científicas e traz para fundamentar na Bíblia. Sim. Fundamenta tese Eu sou amante da ciência. É isso? Dá pra eu perceber. não sou cientista, mas sou entusiasta. Certo. Aí o senhor falou da teoria do Big Bang. Você leu ela. Sou adepto dela. Aí o senhor valida ela na Bíblia, Na Bíblia. O Big Bang, para mim, é a voz de Deus. A voz de Deus. Como está na Bíblia. Quando a Bíblia diz que quando Deus falou, houve uma explosão. O haja é uma explosão. O Big Bang é quando Deus diz, haja luz. Isso para mim é o Big Bang. A voz de Deus, está escrito, a voz de Deus é como uma explosão. Isso. Porque a teoria evolucionista fala que do nada... De uma explosão, veio essa explosão para mim... Não rechaça essa ideia do Big Bang. Nós estamos a alguns dias da ciência dizer, nós já temos cientistas sérios falando do designer inteligente. E temos hoje dizendo que alguém precisou apertar o gatilho do Big Bang. Então é o que eu creio, alguém apertou o gatilho. O Stephen Hawking, ele disse que não existe o livre-arbítrio. É calvinista. Porque qual foi a ideia dele? Eles fizeram um experimento em que descobriram que antes de uma decisão ser tomada, já houve uma decisão do subconsciente. É porque ele crê no multiverso. Stephen Hawking, que escreveu Deus um Delírio, morreu, o seu último aniversário, ele esperou gente do futuro vir participar. E eu, que tô louco. Pois é. Deus é um delírio, mas o cara fez uma festa para o eu do futuro.
E ele fala que o universo ele é regido por leis da natureza. Mas quem criou as leis da natureza? Então, mas, gente, Não é? o Stephen Hawking é o papa, assim como Einstein ficou conhecido com a macro da relatividade, ela é macro. Sim, teoria geral da relatividade. Teoria geral da relatividade. A teoria do Stephen Hawking é das pequenas coisas. Sim. Ele é o rei das pequenas ele vai coisas. até os do átomo. prótons, átomos, Nêutrons. Ele é o rei do átomo. É mais adentro da parte de Darwin, né? Ele é... Darwin. Então, para ele é mais difícil as No teorias das universo cordas, subatômico. no universo subatômico, esse é Stephen Hawking. E aí, por causa do Stephen Hawking e a teoria das cordas do multiverso, ele crê em muitas terras iguais. Aí vai em Flash, vai no do Vingadores, Isso. e etc. É a teoria de Hawkins. E ele realmente acredita que tinha um outro dele em várias outras terras. Ele fez o aniversário esperando essa visita. Eu acho muito difícil essa teoria, porque a própria ciência chama de teoria. Né? Então, eu consigo ver a ciência dentro da Bíblia. Não essa ciência maluca, desmedida, de cacou, a ciência de... Ou, por exemplo, a teoria da relatividade, que fala que A relatividade é completamente o bíblica. universo ele é elástico, ele não é... Mas Ela é bíblica. Há pessoas que defendem que a Terra é plana, né? Mas- com fundamento na Bíblia, né? Não tem. A Bíblia diz que Deus está sobre as redondezas da terra. Porque dizem que tem uma região ali da Antártida. Mas eu acho que tem gente que já não defende mais isso, não, agora com os foguetes lá em cima. Tem, sim. É tenso, Tem. né? Mas eu vou te falar Ontem uma eu coisa. tava conversando mas com todo o respeito. Não, todo claro, respeito. Eu não tô aqui em nenhum momento fazendo Julgando. chacota. Tem os seus Mas eu vou te fundamentos, falar tem que é os seus motivo de chacota, argumentos. sim. Como eu sou. É o senhor que tá Eu sou. Eu tô tranquilo, não Ó, é Vou te falar. Eu sou entusiasta da ciência, amante de Einstein. Eu sou um mero diabo. Há 100 anos atrás, Einstein descobriu o buraco negro. Sim. Pela fórmula, por matemática, e ele descobriu Galilei morreu porque ele descobriu que a Terra era redonda. Morreu ou mataram? Mataram. Mataram. Porque ele descobriu que a Terra era redonda. Então, assim, Um choque. eu não vou entrar nessa discussão, porque para mim ela é tão desmedida, tão sem sentido. No meu livro Anjos e Demônios, eu nem entro nessa questão. Quando me perguntam se a Terra é redonda ou plana, eu não respondo. Porque assim, você pega pelas fórmulas, pega a lei da aviação não sustenta. Mas é simples. Quem estuda aviação sabe. Vai ali na praia daqui mesmo, pega um telescópio. E você não vai achar o final da Terra. É só pegar um telescópio. Se você Ela vai apontar pra inclinando. lá, se você apontar pra frente, na direção, ou você tem que achar a África. Isso. Se a Terra é plana, Você tem que achar. Tem um rio lá em Chicago, né? Não sei quantos quilômetros. Você quer ver, ó? que- Você quer ver? Você pega um telescópio. Nós amamos telescópio. Eu sou um amante, entusiasta da ciência. Não sou cientista. O senhor já foi ali no Chile, né? Sim, já fui. Naquele observatório, já foi lá? Você aponta, todos os planetas são esféricos. Você vê todos. Todos são esféricos. É uma bolinha. A Lua é esférica, você vê certinho Isso. a circunferência. Só a Terra é uma pizza. Foge do padrão, It's né? what? Eu acho que é porque na Terra Exato. tem vida e nos outros lugares não tem. primeira Talvez coisa- seja What? isso. Os dinossauros caíram da beirada. E a gente pode pegar até a parte física. É, Se a gente pegar a parte física e realmente pensar em questão da gravidade, a própria gravidade, é comprovado que o ponto fixo, que no caso é o núcleo, onde está toda a gravidade da Terra, ela está no centro. Gente, existe um no núcleo. centro. Olha aqui, ó. Existe um núcleo. Seja a ínfima. núcleo. É uma coisa que não dá para entender. Se a Terra é plana, concorda comigo que nas extremidades teria que ter menos gravidade do que no centro? Não, mas é uma questão de lógica.
Entende? É uma questão de lógica, porque vamos pegar... Que deu Mas nesse menino, quem gente? pensa que a Terra é plana, meu irmão, pode ser que até que pense que não existe vamos pegar- gravidade, porque viu? Vamos pegar isso daqui. Se a gente pegar que o núcleo ele tá exatamente no centro, Certo, o certo. ponto de gravidade vai ser com certeza muito mais forte no centro do que nas extremidades, porque a extremidade vai estar muito mais longe. Perfeito. Então assim, é como se o mar nas extremidades estivesse flutuando. Mas o Pinga fogo. o terraplanista, ele também tem uma visão diferente da teoria da gravidade. Tem. É que não existe, Tem. o terraplanista, não existe nenhum cientista terraplanista. Existe entusiasta terraplanista. Não tem um método comprovado, científico, não tem testado. um cientista então que diz realmente fica eu difícil, sou um cientista e eu sou terraplanista. Existe um entusiasta conspiracionista que Agora, o é. puxando pra aviação. Agora entrou na aviação Mas onde assim- a gente ama. Não, sabe o que é? Aí já Porque, era. assim, Aí o senhor perde o voo. porque assim, eu acho que Não, mas dá tempo ainda. Dá tempo, dá tempo. O Max vai correndo. Ano retrasado, se eu não me engano, saiu um voo saindo dos Estados Unidos e descendo até a Austrália. Nós já Por baixo, temos não voo por que cima, passa pela Austrália. Já saiu já. Mas passando pela Antártida. Sim. Que dizem Porque que não parece tem uma tinha. região da Antártida de que ela Mas não não mas pode ser por causa sobrevoada. do gelo, é porque por causa da densidade. Aí estaria o segredo, ou o mistério. Mas já passou. Já passou essa área aí, né? Só que eu falo mais É pela menos questão- seguro, é menos seguro. Mas pela questão terraplanista, digamos assim. Porque os Estados Unidos está aqui, se a Terra for plana, os Estados Unidos está aqui, a Austrália está aqui. Certo. Concorda? Certo. Então, se a gente pegar o Flight Radar, que é um site, é um site que você consegue pesquisar qualquer tipo de voo na história. Sim. É um sim. voo que saiu dos Estados Unidos. Achou o flight radar? Olha lá, Abre já aí, tá um abre que aí, achou lá. Ele tem um É um voo flight que saiu radar. dos Estados Unidos. Se eu não me engano, é Estados Unidos. Eu acho que ele saiu dos Estados Unidos, eu só sei que ele deu a volta por baixo pra chegar na Austrália. Sei, Ele deu sei. a volta passando pelo Polo Sul e chegando na Austrália, por baixo. Aham. E se pegar o mapa... Uai, menino, você tá ele lendo pega a umas sombra- coisas que eu não. Ele pega certinho a sombra do que era a noite, que era dia, ele dava exatamente um formato esférico. Sim. Então, assim, só acredita... Você sabe Se que o você- avião se ele você não- tem o sistema para corrigir o bico dele toda vez que a Terra vai entrando no seu eixo, né? O avião, se ele não corrige o bico dele, ele Vai pro entra em espaço. órbita. Vai pro espaço. Então ele entra em órbita. Então ele tem que ir apontando. Isso é conversa de piloto, irmão. Uau. Então ele tem que ir apontando. Sei. Então se você conversar Ele vai- com o piloto, Vai sendo atraído. você conversar com... Ó, tem um canal que o Jean Lucas segue, que é o do rapaz... Eu não gosto não, porque a voz do cara é xarope pra chuchu. Como é que chama ele? Gosto dele demais, o Lito. Lito. Ele... Eu acho que muita gente conhece. Canal Canal Aviões e Música. Aviões e Música. Gente, ele não suporta terraplanista porque ele prova, ele ri. Porque o canal dele é feito para tirar o medo de quem voa. Inclusive- Então ele é um ex-piloto profissionalíssimo. Inclusive, pra quem quiser pesquisar, e assim, o rapaz ele é inteligentíssimo, ele é um engenheiro de aviação. Ele é trabalha em engenheiro. Guarulhos. Ele trabalha de engenheiro estrutural lá em Guarulhos. E pode pesquisar até no canal dele desse voo saindo, se eu não me engano, dos Estados Unidos e chegando na Austrália. Não, ele é sinistro. Eu vou te falar, eu nunca fui, eu tenho muitos amigos que são, mas eu não entro no mérito, porque como eu estudo muito sobre Einstein, eu estudo demais a relatividade, buraco negro, teoria de cordas, energia pesada, energia leve, matéria escura, eu estudo tudo que você imagina de física quântica, física pesada, tudo que você imagina, a gente passou anos estudando. Agora eu estou na fase eu já estou anos estudando a ciência e a fé, a neuroteologia. Sim. Comprovando a fé dentro da teologia. E aí eu vou demorar muitos anos e vai sair um livro aí de umas 400, 500 páginas de novo quanto a esse. Isso querendo ou não vai ser muito revolucionário, porque... Vai ser uma revolução que ninguém escreveu. O senhor... Pois é. Entre fé e razão. Isso. Agora não tem mais. A ciência ela é inimiga da fé. Não, agora no né? século Aquele XXI já não negócio, existe. Você sabe...
O iluminismo começou, né? Voltaire morreu Nossa. convertido, não foi? Morreu convertido. Morreu convertido. Voltaire morreu convertido. E aí isso é uma falta de honestidade, uma falta de honestidade intelectual em dizer que Voltaire morreu ateu. Não é verdade, não. Ele morreu convertido. Então, essa é a grande verdade, que é a grande sacada do mundo. Morreu convertido. Por quê? O iluminismo veio com birra da Igreja Católica. Sim, sim. Que de fato havia muito... Que na época era quase crueldade, francesa, né? Meu irmão? Era quase francesa. A né? Idade Média E foi o rei terrível, Filipe, né? o rei Filipe assassinado pela Revolução, Sim. ele era praticamente mandava na Igreja Católica, né? E Voltaire, ele apostatou, né? Apostatou. Voltaire, ele apostatou por causa de um desastre que houve em Portugal. Exatamente. E aí ele... Por Não, causa Deus do não terremoto, existe. Aí né? ele Por passou causa a do ser terremoto. deísta, né? Deísta. Deísta. Deus existe, mas ele tá lá no lugar Não dele. liga ele pra não gente. se importa com nada aqui Deísta, embaixo. exato. É isso. Por causa do terremoto que tá até no jogo do Assassin's Creed, né? Isso. Exato, terremoto do final de 1600, que destruiu Lisboa inteiro. Isso. E aí Bom ele falar quem conhece de história. fica né? chocado um pouquinho. A outra tá Eu assustando confesso você que ali, ó. eu confesso, minha esposa, eu confesso que, assim, desde o início do mês, né, que eu tenho pesquisado um pouco, visto algumas entrevistas do senhor em podcasts, e para a gente se preparar da melhor forma para chegar aqui e conseguir tirar o máximo, né, e trazer conteúdo pro pessoal de casa. Baita né? conteúdo agora, Baita hein? conteúdo. Assim, A gente falou de a gente falou uau! Típico podcast, A gente né? falou de código penal. A gente falou de Bíblia. De terraplanista. Oração, aviação, terraplanista, física, sim. Típico podcast, tipo flow, assim. Tipo um flow, imagina. Só faltou Então, a pizza assim, aqui em cima agora. Mas, gente, Só faltou o patê, pastor. olha, é um grande prazer. Vocês são figuras assim super agradáveis. Prazer de se todo conversar. nosso. Nós amamos essa igreja, é uma casa para Uau. nós. Nós aprendemos a amar o pastor Jairo, pastora Keila, Tanto tempo, né? o Firmino, Mas o que importa é que fizemos. Sim, com certeza. o Max, todos os pastores. E olha, tá de parabéns o podcast. Amém, Vi o pastor, Jairo amém. dando a entrevista aqui, achei muito legal. E a próxima a gente gasta mais tempo com isso, né? Com certeza, pastor. Com certeza, muito obrigado. Tem um pinga-fogo bom aí pra soltar? Vamos lá. Mas bom. Dá pra soltar em 5 minutos, Max? Essa questão do... O embarque é 2, tá 1h10. 2 o embarque. Vamos lá. 5 minutos. Direita ou esquerda? Ai, meu Deus. Sangue, fogo. Tá na hora de sair, não tá? Olha, eu não me considero de direita. Destro. Eu escrevo com a direita. Também. Não, também. de esquerda não tem como ser. Mas existem exageros na direita também, como todos os lugares. Eu não me considero. Eu sou conservador. Que é diferente. Essa briga direita e esquerda é do iluminismo, os jacobinos e os gerondinos. E isso só terminou em morte. Então todo mundo quer conhecer a história que a briga direita e esquerda começou no iluminismo, entre os jacobinos, os gerondinos, e a esquerda conseguia ter uma voz só, que era de Robespierre, que inventaram a guilhotina. A direita ficava com os ricos. E aí vem lá também na Inglaterra a mesma discussão. Então assim, essa briga entre direita e esquerda só deu em morte. Agora, conservador, defensor dos direitos da família, defensor dos... Isso aí eu vou ser. Agora, se há corrupção na direita, há sim. Se há gente corrupta na direita, se há exagero, há sim. Se há falta de social na direita, com certeza. Se tem gente da direita que está pensando só em rico, com certeza. Se tem coisa na esquerda boa, há coisa na esquerda boa, sim. O fato de pensar nos pobres. O problema da esquerda é usar os pobres hoje para se locupletar. Um trampolim. Um trampolim, infelizmente.
Tanto que Che Eu já fui Guevara... de esquerda. Então, tanto que Já você fui. sabe o que eu vou falar. Che Guevara separou de Fidel, porque Fidel ficou rico e Che Guevara morreu pobre na Bolívia, porque ele percebeu que os ideais de Fidel eram uma ditadura do proletariado. Sim, sim. E Mesma aí, coisa lá na União Soviética também. exato. O Lenin tinha ali um certo princípio mais puro. Quando vem Stalin, Trotsky, aí vem pronto, aí a coisa fica mais complicada. Agora, a esquerda, se ela começou com um ideal ali, tinha uma covardia assim com o coitado dos trabalhadores, tinha. E tem até hoje. Aí, agora, vem aquela discussão se nazismo era de direita ou de esquerda. Olha, eu tenho a minha opinião pessoal, tento não deixá-la. Como eu leio muito ambos os lados, eu tenho a minha posição, me declaro conservador. A verdade é uma só, o nazismo era extremamente patriota. Ah, isso aí, é total, isso aí. Exagerado. E cabe mais uma, política e religião se misturam. Eu digo, o religioso, ele pode estar dentro da política ou ele deve estar dentro da política? Eu vou te dar a minha resposta clara. Eu, Hernani Santos, recebi uma voz de Deus. Eu, não outros. Eu tenho amigos meus locados na política. Eu recebi uma voz de Deus que eu não deveria me envolver com política. Então, algo pessoal, algo subjetivo. Tem nada contra. Quem tiver, é ele, Deus. Eu, Hernani. Voto com o relator também. Você vota com o relator. Voto com o relator. O próprio Nicolas Ferreira é uma baita de um político. Tem um chamado pra coisa. É o chamado dele. Eu vejo ele como talvez... Agora a gente tem que separar o púlpito Exato. do local onde está falando da política. Então, no meu caso, eu, Hernani, Tem que separar o púlpito da tribuna. eu recebi o púlpito da tribuna, eu recebi uma voz de Deus dizendo: você não fala de política. Então, na época de política, eu me posiciono lá na minha rede social, pedi voto pro Bolsonaro, eu estava indo na Argentina, corri um risco sério sobre isso, recebi ameaça. Chegamos no Peru, fomos ameaçados no Peru, mas eu recebi uma voz de Deus para não me envolver com política. Apenas isso. A gente chegou no Peru, na hora que a gente chegou no Peru... O cara fechou, perdeu, né? o presidente de direita perdeu. Foi um caos. A história é um pêndulo, né? Fica alternando. Mas aí está a minha resposta sobre direita e esquerda. É isso. Vamos encerrar com um louvor aí, com o nosso... Será que dá tempo de pastor cantar rapidinho, Gianluca, meia música? Um pequeno trecho, né? Max, pequeno 120. trecho. Vamos lá? Ô pastor, o senhor Não dá pra quer sair. posicionar mais próximo aí do braço? Assim? É. Talvez Acho seja que do microfone. vai dropar, é? Tá pegando? Ele tá afinado já, se quiser... Ah, tá. Isso é mania de música fresco. Deixa eu posicionar aqui o microfone, só licença. Porque eu acho que fica melhor aqui apontar para esse lado aqui do braço. Que ele já pega... Na realidade, o violão você aponta esse pra boca e esse pra boca do violão. Mas fica muito grave, viu? Na boca mesmo. Não, Mas acho que assim, tá bom. Eu acho que Vamos lá? deixar esse... Canta. Não, Vamos lá. Canta comigo. Não. Vamos puxar aquela sua lá que a gente tava... Não, canta já rapidinho, que eu tô atrasado. Vai. Vamos lá. 2 calados e escutando. Essa é dos crentes das antigas. Não muito das antigas, né? Dos anos 2000. Sobre a sombra de tuas asas, CD de Killer. Uau. descansando em sua presença, é onde eu quero cantar a canção do teu coração. Liberdade irá gerar em meio à sua salvação. Ao seu lado eu chegarei e lá habitarei, cantando desde a eternidade. E não
prefiro estar. Não há nada que eu prefiro fazer. Da sua, Senhor, além da sua, Senhor. É isso aí. Que Deus abençoe o ManaCast. Valeu, até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho aí, obrigado pela honra. Amém, meu irmão. Que drive. Deus preserve esse drive aí na sua voz. Gente, me despedir aqui. Câmera, por favor. Câmera 3. É isso, gente. Fica aí mais um episódio do ManaCast, um episódio super especial. Espero que vocês se deleitem nesse episódio quantas vezes vocês quiserem. Aproveita, compartilha aí, chama geral pra assistir. É isso, ficamos por aqui. 6º episódio do ManaCast e muito em breve teremos o 7º, teremos mais bênçãos do Senhor. Tchau, fica com Deus.